Esse é o tempo dos assassinos. A interpretação na Escola de Teatro Popular da Terreira é dividida em 2 módulos, o módulo A e o módulo B. Quanto ao módulo A, é um módulo que pretende percorrer as escolas, né? Dar uma noção mais clara das diferentes possibilidades de interpretação e representação que a gente tem na história do teatro e as suas referências, né? Então a gente começa estudando o naturalismo, né? Com o naturalismo Stanislavski. É importante dizer que todas as disciplinas, elas têm sempre algum suporte teórico para embasar todo o trabalho prático, né? Então, a gente vai estudar o naturalismo, a gente vai ir a Stanislavski, vai gerar seminários sobre ele, vai fazer os alunos lerem e debaterem sobre as propostas do Stanislavski, né? Então, para desenvolver passo a passo essa proposta feita por esse mestre russo, a gente vai se debruçar sobre os escritos dele, vai ir trazendo isso para a prática, até gerar as cenas que vão concluir essa etapa, né, do naturalismo. E para isso, a gente sempre se debruça sobre dramaturgia brasileira, procurando que essa experiência de linguagem, essa experiência de trabalho, de desenvolvimento de trabalho de atriz, de ator, que ele também seja uma oportunidade de se debruçar sobre a dramaturgia brasileira como uma maneira de ampliar a nossa compreensão sobre o próprio Brasil, sobre o nosso próprio país. Então, em geral, nesse módulo que vai se debruçar sobre o naturalismo e sobre a proposta e pensamento do Stanislavski, a gente vai trabalhar com autores como Plínio Marcos, Guarnieri, Vianinha, Zé Vicente, justamente para tratar de dar esse panorama e que a gente vê bastante presente na dramaturgia brasileira. O que é que você vai fazer de útil pro futuro, Nina? Nada. Você sabe disso melhor que eu, sabe ou não sabe? Teus poeminhas inteligentes demais e vanguardistas demais interessam pra meia dúzia de merdinhas aí, que até pra defecam sem convicção. Uma segunda fase, um segundo módulo da interpretação A é justamente a criação do personagem tipo, esse diálogo com a farsa. Então a gente vai se debruçar um pouco sobre os princípios da comédia dell'arte. E a gente vai vir trazendo para o corpo desses atores, através de exercícios, de jogos, até o ponto de criar a cena. Então, para as cenas, a gente vai se debruçar sobre textos anônimos da Idade Média ou mesmo cenas curtas do Brecht como uma ponte para o próximo módulo, mas já tentando trazer toda essa construção. E o tipo vai se debruçar sobre um corpo que é capaz de se transformar, né? Em diálogo muitas vezes com a ideia de grotesco, vai se transformar completamente para gerar esse personagem, que na verdade é um tipo que vai tratar do exagero e tal. Então a gente vai levar isso também para brincar com as cenas curtas do Brecht. O outro módulo de criação na interpretação A é justamente o Brecht, então que vai vir logo depois desse trabalho, que foi esse primeiro contato com as cenas curtas dele. A gente vai entrar em contato com toda a proposta do teatro épico dialético do Brecht e procurar traçar um percurso para essas experiências, né, para a gente chegar a experimentar o efeito de estranhamento em cena, para a gente imaginar esse gestos, para a gente começar a experimentar isso, para que essa compreensão ela se dê de forma orgânica. Eu acho que isso é uma questão que permeia todo o trabalho do Oi Nós e também o trabalho da escola, né? É gerar experiência. Existe um procedimento muito recorrente, que é fazer os alunos, ao final de cada módulo das diferentes disciplinas, eles mostrarem para o público, né? Mesmo que seja um público convidado, muitas vezes outras vezes não, mas ter ao longo do seu processo de formação esse embate, troca com o público, né? Entendendo que esse momento de estar apresentando o teatro é um momento extremamente potente de aprendizagem, né? Não há ensaio que valha como um ensaio para público. Então, sempre ao final de cada um desses módulos, há esse momento.
e, em geral, a gente propõe que esses momentos sejam também um momento de debate entre os alunos e essas pessoas que vieram compartilhar todas essas etapas de crescimento e desenvolvimento dos alunos. Para que a gente entenda a forma de como vamos lidar com o outro, né? Então, essa peça ensina, além a gente a pensar de tal forma, ensina muito a gente como ator. A última etapa da interpretação, o último módulo, é em relação ao Artaud. O Artaud, que é, junto com Brecht, a grande esteira, né, do trabalho do Oinois. Né, as principais sombras que regem toda a construção cênica e política do Oinois aqui travês. A gente quer, então, nesse último módulo, fazer com que as pessoas experimentem as propostas desse grande homem de teatro, né, que foi o Artaud. E de todas essas propostas que não são, digamos que, absorvidas de uma forma muito simples e direta, né, porque os textos dele são bastante imagéticos e subjetivos. Então, todo esse espaço para a subjetividade também é o espaço de construção de uma outra possibilidade de compreensão da teoria teatral, né? Não da forma mais habitual como ela se apresenta, mas entrar em contato com o Artaud é com certeza desvelar possibilidades e também poéticas para a construção do trabalho do ator e da cena. Atores, vocês são filhos da traição. Gravem seus dentes em meu coração e vão com seu pai! Nessa disciplina, para se chegar às propostas do Artaud, a gente foi percebendo que o necessário diálogo, por exemplo, com as propostas do Grotowski. Né? O Artaud vai nos falar do seu maravilhamento com, né, dessa empatia ou dessa afetação que ele tem ao encontrar algumas propostas de teatro e de dança do Oriente. Então, a gente faz esse diálogo dessa disciplina, desse lugar tão sacerdotal desse artista oriental, em diálogo com a proposta de treinamento do Grotowski, para se chegar próximo à proposta de teatro da crueldade de Artaud. Foi um processo mais longo, mais demorado, né? Mais profundo também. Mas aí lá no final, as duas disciplinas se encontravam, porque o Paulo chegava também nesse momento. Depois de ter passado por todas as outras escolas de interpretação, ele chegava aí, e as duas disciplinas se encontravam. A outra face da interpretação, representação dentro da escola do Oinois é a interpretação B. Nessa interpretação a gente vai se debruçar sobre todo o processo de construção mais próximo ao que o Oinois costuma trabalhar para a construção do seu teatro ritual. Que é essa linguagem específica do teatro de vivência que o Oinois faz. Essa cena ritualizada de origem artodiana, e essa construção de personagem a partir de ações físicas não cotidianas. Nós éramos sempre conduzidos a experimentar, a chegar no estado de pré-expressão, para poder criar a partir dali. Então, é nessa disciplina que a gente vai ver, durante a maior parte do tempo em que a disciplina vai ser desenvolvida, essa preocupação, né, de construção da presença e qualificação da presença. A gente vai construir todo um trajeto de trabalho em cima das ações físicas não cotidianas e a gente vai trabalhar minuciosamente a construção e lapidação dessas ações, tanto como um instrumento para gerar presença, quanto para gerar material, quanto para gerar uma possibilidade de esboço de algo que mais adiante poderá vir a tornar-se personagem. E a partir desse personagem eu desenvolvi toda a minha trajetória da minha carreira, das minhas canções, né? Então eu sou muito grato. O personagem barra força era o Pássaro e hoje em dia eu inclusive uso esse nome artístico, né? Cessé Pássaro. Então foi algo que muito transformador, né? Trabalhar as ações físicas e vocais nessas duas perspectivas e estabelecer todo o tempo esse diálogo, como eu falei, de teoria e prática. Então, vir embasando, vir trazendo. Então, entender que esse homem de teatro, que é o Artaud, em algum momento vai falar em corpo sem órgãos,
trazer através da experiência prática essa noção de corpo sem órgãos no corpo dessas alunas, atrizes e alunos. Isso também vai gerar, ao final da trajetória, né, da saga dessa disciplina, um ritual de personagem. E esse ritual de personagem, em geral, se dá antes do ritual de personagem que vai acontecer depois, no final da interpretação A. Então, o primeiro ritual de personagem que eles fazem dentro do trabalho da escola é o da interpretação B. Então, a gente vai fazer esse ritual da personagem, dialogando, então, com a proposta de teatro do Artaud e do Grotowski, principalmente. Não é que a gente vai trabalhar de forma não contaminada, né? Claro que vai estar ali presente coisas que estão presentes permanentemente no trabalho do Ainós, como o Arrabal, mas eu falo porque de fato esses dois pensamentos são a esteira da construção dessa disciplina até o final, né? Grotowski e Artaud. Para a criação desse ritual de personagem é comum que se trabalhe com poesia, com um conteúdo que seja bastante imagético e a metáfora esteja presente. Já trabalhamos, por exemplo, com cartas do Artaud, aí, né, construindo um outro processo para a criação dos rituais, dialogando com esse material das cartas do Artaud. E também, quando se trabalha com texto teatral, em geral, esse texto teatral é um texto teatral que a gente pode classificar como um texto, né, uma dramaturgia pós-dramática, imaginando sempre esse princípio, né, do teatro opondo resistência ao teatro, para que o teatro tenha que descobrir uma nova maneira de acontecer, que não seja essa maneira da dramaturgia mais tradicional. Você sabe que a Terreira da Tribo vem desenvolvendo sistematicamente projetos na área de criação, compartilhamento, formação e memória? E você sabe que a Terreira da Tribo pode fechar as portas a qualquer momento? Então eu te convoco para não permitir que isso aconteça. Espaços como a Terreira da Tribo são fundamentais, sobretudo em momentos como este. Nós vamos precisar reconstruir muitas coisas pós-pandemia. Nós vamos precisar imaginar esse outro mundo possível. E espaços como a Terreira da Tribo convidam diariamente mulheres e homens a imaginar esse outro mundo possível e a tratar de construir esse mundo com as próprias mãos. Eu te convoco a apoiar a Terreira da Tribo, através da benfeitoria.com/Terreira da Tribo ou através da conta bancária do Ainós. Você tem os dados aqui abaixo. Mas você também pode ajudar compartilhando essa postagem, compartilhando esse vídeo, avisando o maior número de pessoas que a gente precisa fazer essa corrente de solidariedade para que a Terreira não feche as portas, para que o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre não percam um espaço tão precioso.